Viva Porto Velho é oferecido por Banco Santander. Cabeleireiros. Gentedeopinião.com.br, o único site onde o desdobramento da notícia faz você entender melhor os acontecimentos. Além dos vários focos de jornalismo, Gente de Opinião também divulga o livre pensamento, na visão dos melhores colunistas e colaboradores. Opinião TV, energia e meio ambiente, Amazônia e outros assuntos fazem um site atualizado com tudo o que você precisa saber. E o que você não viu na TV aberta, você vê no Gente de Opinião. Gente de Opinião, liberdade de expressão. Hoje teremos uma grande satisfação, mais uma grande satisfação em função do entrevistado, né? Há poucos dias elegemos, aliás, os cardeais em Roma, no conclave, elegeram um novo Papa. Nós já tivemos, este é de número 266. É um argentino, Jorge Mário Bergoglio, 76 anos, jesuíta, e quem vai nos falar não só do novo pontífice, mas também da Igreja Católica, o arcebispo da Arquidiocese de Porto Velho, o Dom Esmeraldo Barreto Farias, um baiano dos bons, muito simpático, que está aqui conosco. Boa tarde, Dom Esmeraldo. Boa tarde, doutor Viriato. Boa tarde, você que está acompanhando esse momento. Bom, o senhor espera, que dizem o seguinte, que quando o cardeal entra no conclave como Papa, ou seja, possivelmente o novo Papa como favorito, ele sai cardeal. E, historicamente tem acontecido isso. Geralmente, quando é anunciado, é aquele que o povo cristão nem imaginava que seria aquele. Nós tivemos a oportunidade de ver que isso aconteceu, um argentino agora. Eu queria que o senhor nos falasse dessa escolha, se o senhor conhece o novo Papa, se sabe o perfil dele. Então, doutor Viriato, o que se vê é que no conclave, na verdade, é todo um processo, não só o processo de análise da situação da igreja do mundo e da situação da igreja no mundo, mas é também um processo de tentar descobrir qual é aquele que Deus está querendo para esse momento. Porque às vezes eu posso relutar diante de uma missão e então, pela oração e depois pelo próprio consenso, fazer ver aquela pessoa de que ele que é aquele. Eu creio que no conclave deve existir também isso. Porque, veja bem, daqueles nomes todos que foram anunciados e que apareciam na imprensa, então, de repente aparece um que vem fora da tradição de 2000 anos, porque sempre era a Europa, é o primeiro que nasce de outra região que não é da Europa. Então, isso, e depois de uma região bem do sul, da América do Sul, isso é alguma coisa que só se pode entender mesmo como inspiração de Deus, como um perfil para enfrentar a situação que é muito complexa, não só da igreja no mundo, mas também do mundo atual, pois o que vimos nesses dias foi a atenção da imprensa para este fato.
Então, quando as televisões mostravam, né, todo o aparato para transmitir esse momento nesses últimos 4 dias, então mostra que a missão do Papa não interessa só à Igreja Católica, mas é algo que é importante para o mundo também, diante daquela, de toda a tradição, de toda a mensagem que é transmitida para o mundo. Então, eu creio que o Papa Francisco, até pelo próprio nome, eu fiquei muito feliz com a escolha do nome de Francisco, por tudo que a gente conhece de São Francisco de Assis. É um homem, eu não o conhecia, então, mas pelo que se escuta falar, os testemunhos, ainda hoje na internet eu pude ver testemunhos de leigos, de pessoas que participam da vida na Argentina, falando e mostrando como é uma pessoa que traz no coração uma trajetória de alguém que é muito próximo do povo, muito próximo muito das lutas sociais, tá? Anda de metrô. De metrô, e então hoje pela manhã, isto é, na sexta-feira, ele visitou a igreja de Santa Maria Maior, e então ele não foi no carro oficial e voltou junto com os bispos que havia no ônibus comum que os bispos tinham à disposição dele. Então eu acho que daqui para frente vamos ser surpreendidos com atitudes muito bonitas do Papa Francisco, o Jorge Mário, como era chamado na Argentina. E o que parece, o que está denotando, pelo menos pelos comentários no mundo inteiro, através da internet a gente tem informação do mundo inteiro, é que parece, mostra claramente a todos nós que esse Papa está se aproximando da proposta do próprio Cristo, que é de humildade, de solidariedade, e no primeiro momento o que chamou a atenção foi ele se curvar diante dos fiéis, né? Como um sumo pontífice, a maior autoridade da Igreja Católica se curvou e pediu que orassem por ele. Quer dizer, isso foi algo que disse muita coisa, porque o Papa Bento XVI, ao sair com sua sinceridade, foi uma sinceridade contundente, ele disse que a igreja navegava por mares tempestuosos, mares revoltos, e que naturalmente ele, face à idade, à debilidade física já, teve esse ato de altruísmo, de grande dignidade, de dizer: eu não tenho condições de sair desse mar inteiro e corro o risco de levar a minha igreja ao naufrágio. Então, isso é muito bacana. E esse momento em que o Papa, que ele me pareceu, no primeiro momento, gostaria de ouvir a sua opinião, um pouco tenso, porque ele sabe muito bem o que assumiu. Ele chegou sério, mas depois ele foi chegando a si mesmo, com a sua simpatia, Comente esse momento em que ele apareceu lá, quando foi anunciado Habemus Papam. Realmente, doutor Viriato, impressionou-me, e eu creio que como ao Senhor e a todos, aquele gesto dele se curvar diante da praça com umas 70 mil pessoas e depois com milhões de pessoas acompanhando no mundo inteiro, né? Então, por quê? Porque a própria palavra dele dizia isso: antes de pedir a bênção a Deus para vocês, eu quero que vocês peçam a Deus por mim. E se curva naquela praça e realmente, pelo que se percebia, que o povo silenciou diante do gesto do Papa Francisco. E isso nos faz lembrar quando Francisco de Assis foi se encontrar com o Papa da época, no ano de 1220, para pedir que o Papa permitisse a organização dos franciscanos, né? Daquela associação com jovens que ele estava iniciando. Esse foi o gesto de Francisco, ele se curvou diante do Papa. Agora é o Papa Francisco que se curva diante do povo de Deus, né? Então, diante daquelas milhares ou milhões de pessoas que o acompanhavam. Então, isso é muito bonito. E depois o próprio modo, como ele espontaneamente, sem nenhum papel na mão, claro que a atenção, e não foi só
no dia da sua apresentação, no dia 13, mas isso vai continuar por muitos dias até que ele possa assimilar do ponto de vista emocional e espiritual a missão que abraça, porque é uma missão árdua e muito ampla e muito grande, que é para o mundo, né? Mas se via que aos poucos, até no final, ele desejando boa noite, sabe? Bom repouso, bom descanso. Então, a informalidade, né? A informalidade. Eu creio depois... o que já se viu hoje também em Roma, os comentários, é essa informalidade dele de estar com as pessoas, sabe, sem nenhum aparato, e Deus ajude que assim ele possa continuar, e quando vier ao Rio de Janeiro, em julho, que ele possa também demonstrar isso. E quebrou todos os protocolos, pediu para falar mais, não é? Porque normalmente tem aquela sequência, ou algo litúrgico praticamente, isso, aquilo. Que encerra com a bênção. Né? Exatamente, e ele pediu, pedindo o microfone, que queria falar um pouco mais, já mais descontraído. Bom, a igreja, todos nós sabemos, e não há como deixar de colocarmos isso aqui, no Esmeralda, vive não o maior, eu não diria o maior, porque nós tivemos outros tempos muito difíceis, muito questionáveis, mas vive um momento difícil, vive um momento polêmico, vive um momento com adversidades que só mesmo uma ajuda divina pode fazer com que a igreja seja a instituição igreja, porque não se pode confundir, infelizmente, as instituições se confundem com os homens que dela participam, e elas não são os homens que dela participam, ela está acima daqueles, é uma proposta maior, mas é o que aparece, são os atos humanos, e como dizia o apóstolo Paulo, o homem é dado a pecar, ele é atraído, ele é fascinado pelo pecado, e tem que ter muita força, muita resistência, muita fé para não se deixar levar. Eu gostaria que comentasse em linhas gerais esse momento que a igreja vive, até alguns católicos migrando para outras denominações cristãs. Fale-nos sobre isso. Olha, nós poderíamos ver em primeiro lugar, a partir de um ponto, que aquela conferência de Aparecida de 2007 em Aparecida, até com a presença do Papa Bento XVI, chamou a atenção que nós vivemos não só mais numa época de mudança, mas uma mudança de época. Então, qual é o ponto fundamental? É que agora não é somente questionado algum aspecto da nossa vida, mas é toda a vida que se torna questionada. Se o senhor pega, por exemplo, a questão da família, os valores hoje para o comportamento das pessoas, então não se trata de viver melhor de uma forma ou de outra, mas hoje a grande questão é que tudo ficou mudado. Você veja o próprio conceito de família hoje, então tudo virou família, qualquer união de pessoas, tudo agora virou família, quer dizer, não é mais se é uma família de um tipo ou de outro, mas é a própria família que é questionada. O próprio sentido de comunidade, hoje qualquer grupo se tornou comunidade. Então, diante desta época de mudança, um dos grandes desafios para a igreja é retomar valores fundamentais, como, por exemplo, o valor à vida. O senhor médico, mais do que qualquer um de nós, né, do ponto de vista científico. Então, como a igreja retomar, não só a partir daquilo que ela encontra no Evangelho, essa é a base, mas também da própria ciência. Então, quando começa a vida, quando termina a vida, a ciência hoje vai demonstrando que isso é fundamental para que a pessoa seja lá quando está bem minúsculo no útero da mãe, seja quando nasce, ou seja quando está com a idade maior, quando já é idoso, ele tem um direito que lhe é dado pelo próprio Deus, ele tem uma dignidade que não pode ser manchada, essa dignidade. Mas hoje, nesta mudança de época, o que é que observamos? É que em razão de interesses, sejam econômicos, políticos, culturais ou de qualquer outra ordem, então a vida fica desprezada. Então, há pouco se comentava dessas mortes, dessas violências que existem por aí. Quer dizer, por qualquer coisa hoje, um mata o outro. Sabe? Então, nós precisamos, eu acho que esse é um dos grandes desafios em cima do valor da vida, da dignidade da vida. E essa dignidade que faz com que o próprio poder público, por exemplo, ele olhe para aquelas áreas mais periféricas. Eu agora fiquei no mês de janeiro
25 dias, com 50 seminaristas do Brasil inteiro em União Bandeirantes, essa área lá dentro do interior. A gente vê quanto sofrimento esse pessoal, sabe, ainda tem. Então, e depois, diante disso, outro grande problema que a igreja enfrenta é que hoje, claro que precisamos olhar para a pessoa, o valor que tem cada pessoa, mas hoje não é só isso, o grande questionamento é que cada um quer construir o seu mundo. Então, diante do sentido da comunidade, do valor do comunitário, olha, se você conversa com um adolescente ou um adolescente, 15, 16, 17, já começa a dizer, meu pai, fique tranquilo, a vida é minha, faço dela o que eu quero. Quer dizer, nós vivemos numa conjuntura de mundo onde para a igreja não é fácil, mas com certeza, assim como a força do Espírito de Deus já fez percorrer esses 2000 anos, com certeza já está nos ajudando a enfrentar. Esperamos que o Papa Francisco possa ajudar a conduzir diante dessa questão cultural do mundo, que é a globalização e que precisamos enfrentar com certeza. E o processo de evangelização, porque surgiram várias vertentes aí, a carismática, a renovação carismática, etc., trazendo muita música, muita festa, muita alegria, e o evento religioso, é claro que ele tem que ser um momento de constrição, alguns momentos de silêncio, de reflexão, mas precisa ser algo alegre, feliz, não é? A pessoa não tem que ir para a igreja deprimida, pode até ir, mas tem que sair de lá feliz. Eu gostaria que comentasse isso, porque surgiram movimentos, eles acenderam, depois tiveram uma certa contenção, porque me pareceu, e certamente a inteligência da igreja deve ter parecido também, algumas coisas meio um pouco exageradas. Eu queria que comentasse isso. Veja bem, o ano passado, no mês de outubro, o Papa Bento convocou bispos do mundo inteiro, do Brasil foram 4, representando a Conferência Episcopal, para durante 21 dias, lá em Roma, fazer um debate com toda uma preparação que houve anteriormente sobre a nova evangelização. E então, esse ponto que o senhor toca, na verdade, ele é muito importante. Por quê? Porque, em razão de toda essa mudança de época, nós precisamos de ir ao encontro das pessoas. Esse é o primeiro aspecto. Porque já se for o tempo em que bastava você tocar o sino e o povo vinha, né? Então, hoje, por várias razões, é importante você ir ao encontro das pessoas. Então, se eu tenho, vamos dizer, 300 mil católicos na cidade de Porto Velho, mas desses 300 mil, apenas 10, olha lá, se 15% participam regularmente da vida da igreja. E os outros 90%, 85%. Então, aqueles que já têm uma consciência maior, precisam visitar essas pessoas, precisam ir ao encontro dessas famílias. Então, esse é um primeiro aspecto importante do processo de evangelização. Por isso que nós, como Arquidiocese de Porto Velho, o nosso plano de pastoral que foi lançado na semana passada, ele traz como grande prioridade a missão. Quer dizer, esse ir ao encontro das pessoas. Depois, o outro aspecto importante é dar atenção à pessoa. Não basta só eu ver a pessoa aqui na catedral ou em qualquer outra igreja católica, ali 100, 200, 500 pessoas, mas eu preciso dar atenção às pessoas. E isso para Porto Velho, doutor Viriato, é muito importante. O senhor veja que em quase todas as celebrações, ainda ontem eu perguntava na catedral, quem de vocês está visitando Porto Velho? Ou quem vem à celebração pela primeira vez? E quase sempre você tem pessoas visitando Porto Velho, passando por Porto Velho. Então, isso é muito importante. Às vezes uma pessoa deixa de participar da igreja 2, 3, 4 semanas, ou um mês ou 2, e nem sempre a comunidade se dá conta da ausência daquela pessoa. Nós precisamos chegar ao ponto de conhecer de tal forma aqueles que participam, que possamos sentir a falta. E dizer, doutor Viriato, olha, sentimos a sua falta. E a sua casa, o que foi que aconteceu? Às vezes há um problema de saúde, às vezes a pessoa viajou, tem um compromisso fora, às vezes está passando por situações que necessitam de alguém que dê uma palavra. Então, por conta disso, essa dimensão missionária de ir ao encontro é importante. E todos esses movimentos e pastorais que ajudam, se eu citou a Renovação Carismática Católica, temos o Apostolado da Oração, temos o Focolare, então temos vários
movimentos, eles atingem a pessoa, eles têm como finalidade ir ao encontro das famílias e depois mostrar que a Igreja Católica tem também todo o seu sentido de alegria, de viver a fé. Porque hoje o gesto, por exemplo, você levantar as mãos, você fazer um movimento com o corpo na celebração, porque nós vivemos num mundo em que a expressão não pode ser só a fala, não pode ser só aquilo que você reza com a sua boca, mas eu também preciso expressar isso através de gestos. Seja uma coreografia, como fica muito bonito, você vê os jovens fazendo uma coreografia, os símbolos, as procissões que acontecem dentro das celebrações. Então, isso é muito importante. Agora, não pode ser o individualismo do grupo. Quer dizer, cada grupo não pode fazer aquilo que pensa, o que quer, o que... Então, daí o sentido de comunhão. Eu preciso saber qual é a proposta da diocese, para que o meu grupo também acolha a proposta da diocese e possa, com o jeito de cada grupo, mas com aquilo que a orientação que a diocese dá. Eu creio que isso aqui é muito importante, porque senão nós vamos ter cada grupo querendo ser uma igreja, e isso não é possível. Essa fragmentação tem prejudicado muito a igreja, não é? Há que ter um caminho, um norte. Dom Esmeraldo, foi um prazer imenso falar com o senhor. Essa simpatia, esse baiano que já está cheio de sentimentos rondonienses, certamente, e fará e dará uma grande contribuição à nossa igreja, pelo jeito que fala, pela didática, pelo conhecimento. E para nós encerrarmos aqui essa nossa agradável conversa e muito ilustrada, muito informativa, eu gostaria que se dirigisse às nossas câmeras para dar uma mensagem ao povo cristão, ao povo católico de Rondônia. Doutor Viriato, em primeiro lugar, eu quero agradecer este momento, agradecer a oportunidade que através desse programa Viva Porto Velho o senhor nos concede. Segundo, dizer que estamos nos aproximando da Semana Santa, da festa da Páscoa, e fazer esse convite. É um convite assim de coração e um convite insistente. Vamos participar das celebrações da Semana Santa. Isso é fundamental porque é o mistério central da nossa fé. Cristo morreu, entregou a sua vida por nós, nos reconcilia com Deus e ressuscitou. Então, participe da Semana Santa a partir do Domingo de Ramos. Todas as comunidades terão as suas celebrações e depois os outros dias, especialmente Quinta-feira Santa, celebração com lava-pés. Sexta-feira Santa, celebrar a paixão e a morte do Filho de Deus, que derrama o seu sangue por nós e por todos, para a renovação do mundo. E Sábado Santo e o Domingo da Ressurreição, celebrar Cristo que ressuscitou, a vitória de Cristo sobre o mal, sobre o pecado, a esperança que renasce em nossa vida. Portanto, eu aproveito para desejar para o senhor, para a sua família e para todos que acompanham esse momento do Viva Porto Velho, uma feliz Semana Santa, uma abençoada Páscoa e quem sabe de outra vez possa estar aqui com vocês. Com certeza. Que Deus abençoe e que Deus fique com vocês. Tá, obrigado, Dom Esmeraldo. A você fica aí, porque Viva Porto Velho continua.